Bom dia, meus amados. Como havíamos prometido, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à série Ensinos de Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre ele mesmo, sobre o próprio Jesus. E antes de lermos o texto, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada por estarmos novamente aqui para dar continuidade a essa série evangelística, Ensinos de Jesus, e venha abençoar para que a tua serva possa explanar esse tema da maneira mais explícita possível. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto que nós vamos utilizar para a nossa reflexão está escrito lá em Marcos 10, verso 45, que diz assim: O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus, ele perguntou aos seus discípulos o que o povo estava dizendo sobre ele, né? Quem era ele. Não que Jesus não soubesse, porque Jesus é onisciente e conhecia os corações das pessoas, inclusive os pensamentos. Mas essa pergunta é porque Jesus, ele, embora não fosse filósofo nem grego, ele utilizava o método socrático, que era o método das perguntas para as pessoas mesmo refletirem e depois darem as suas próprias respostas, né? Ele respondia perguntas com perguntas e fazia perguntas para que as pessoas refletissem. Então ele perguntou e um disse que é Elias, outro disse que é João Batista. Aí ele perguntou aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Né? Então, com essa pergunta que Jesus fez aos discípulos, ele queria fomentar uma fé individual, não uma fé baseada no que os outros pensavam, mas uma fé baseada no que eles mesmos pensavam e no que eles mesmos estavam testemunhando no ministério de Jesus. O destino de cada um de nós e de cada um dos discípulos dependia dessa resposta. Jesus, o Filho do Deus vivo. E Pedro deu essa resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, por que o nosso destino depende dessa resposta? Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas, Fátima, isso é ilógico. Como pode ser 100% uma coisa e 100%, né, a mesma coisa? Pode ser 50%, mas a lógica divina não é a lógica humana, irmão. Embora as pessoas digam que a fé tem que ter lógica. Até certo ponto, a fé divina se encaixa na fé humana, mas em determinados aspectos não. Porque Deus, ele é sobrenatural, ele é soberano. Então a lógica de Deus é uma lógica bem mais sublime. Sublime. A nossa não é sublime, a nossa lógica é uma lógica limitada, né? Então, só que o título preferido, e sempre toda vida que Jesus se referia a ele mesmo, ele não se referia como filho de Deus. Ele se referia como filho do homem. Qual era o propósito que ele tinha em mente? Era enfatizar a sua humanidade. Ele queria que todos soubessem que ele era um homem, mas, ao mesmo tempo, era Deus. E que demonstrou tanto o seu amor que se revestiu de humanidade para que pudesse morrer e assim perdoar os nossos pecados.
Ele parecia ser um ser humano comum. Quem olhava para Jesus, olhava para qualquer ser humano. Ele andava entre as pessoas, ele comia, ele tomava água, ele dormia, ele se cansava, assim como o ser humano. E em tudo foi tentado, porém em nada pecou. Mas mesmo assim, por ele ter ensinos inovadores para aquela época, ensinos bíblicos que eu digo está na Bíblia, está na Bíblia hoje, mas na época não estava, se bem que ele se reportava muito ao Antigo Testamento. Ele curava, ele falava coisas que ia de encontro às concepções da época, que as pessoas achavam, por exemplo, né, que deviam se vingar, devia odiar os inimigos, ele amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E isso fazia com que as pessoas rissem dele, criticassem e até o espancaram e o ridicularizaram tenazmente. Não perceberam que ele era o próprio Deus encarnado. Aqueles que não estavam com o coração disposto a trabalhar do Espírito Santo não percebeu que Jesus era o próprio Cristo que estava ali no meio deles. E nós? Será que nós sabemos, que nós temos essa convicção de que esse Cristo que a gente prega, desse Cristo que a gente canta louvores a Ele, que a gente vai à igreja adorá-lo, ou você que ainda não é cristão, será que você não é cristão, que eu digo assim, não é de uma doutrina específica, né? Cristã, da doutrina cristã específica, mas quem quiser se considerar cristão, né? Você que sabe do como você se autodenomina. E esse Jesus, ele morreu, porém ressuscitou, foi para o céu, está lá no santuário, no lugar santíssimo, intercedendo por nós, no juízo investigativo que começou em 1844, e ele virá em breve com poder, grande glória. E quando ele vier, queridos, toda a sorte de males que hoje assola tanto o seu povo como aqueles que não querem saber dele, né? Tem pessoas e tem todo o direito de não querer saber, mas ele fica triste com todas essas atrocidades que acontecem no mundo, com todas essas calamidades, e ele virá. Então o ensino de hoje é Jesus, o Filho do Homem, porque esse título no Antigo Testamento era dado também para o Messias vindouro. O Messias vindouro seria chamado de o Filho do Homem, porque ele seria um homem, né? Só que não um homem comum, um homem com a essência divina e um homem que é o próprio Deus. Quer você ser amigo desse Jesus tão maravilhoso que deu a vida para te salvar? Então, fica aí a reflexão. Beijo no coração, que Deus abençoe a todos.